Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 4. Livro de Jonas, capítulo de número 4, dando continuidade à nossa jornada através desse livro fantástico. Se você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão, onde quer que você esteja, o pessoal pode nos ajudar com isso, tá bom? Jonas capítulo 4, hoje a penúltima mensagem dessa série. Penúltima mensagem, Jonas 4, último capítulo do livro. Quero convidar você a ler comigo os primeiros 4 versículos. Então, Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Quero te convidar a orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti completamente conscientes da nossa inabilidade, da nossa incapacidade de viver a plenitude da Tua vontade a partir de nossos próprios esforços e méritos, mas também convencidos de que podemos vivê-la a partir do poder transformador da Tua Palavra e da atuação do Teu Espírito em nós. Portanto, Deus, cada vez que nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra, nos há um misto de sentimentos, um pavor, um desespero, porque ela nos coloca diante de um espelho e nós nos damos conta de tudo o que não somos e deveríamos ser. Ao mesmo tempo que a Tua Palavra, num outro extremo, ela nos traz profundo conforto e consolo. Porque mesmo não sendo o que havemos de ser, o Teu amor nos abraça e nos acolhe acima de tudo. Então, que com esse Espírito, o Teu Santo Espírito, possamos olhar para Tuas Sagradas Escrituras e sermos confortados, sermos desafiados, sermos exortados e sermos reanimados por aquilo que o Senhor tem a dizer a nós nessa noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. De todos os livros da Bíblia, eu não posso afirmar que seja esse o caso com Jonas, especificamente, mas de todos os livros da Bíblia, sem dúvida alguma, o livro de Jonas tem o último capítulo mais estranho, ou, melhor dizendo, sem dúvida alguma, o último capítulo de Jonas está entre um dos capítulos mais estranhos da Bíblia. Capítulo 4, que parece que é um capítulo meio intruso, assim, parece que ele não devia estar aqui, porque se você tem acompanhado essa jornada, você vê as adversidades que esse profeta improvável encontra. Ele recebe uma ordem de Deus, ele não obedece, aí ele passa por uma tempestade, ele vai parar na barriga de um grande peixe, parece que ele se arrepende, e aí ele vai para a cidade de Nínive, onde efetivamente ele deveria ter ido desde o início. E aí o que acontece é que Jonas prega em Nínive. Uma pregação meia boca, mas ele prega. Nínive se arrepende, e aí parece que assim, o final do capítulo 3, como se fosse um conto de fadas, deveria terminar dizendo: e todos viveram felizes para sempre. Mas como não é um conto de fadas, como é uma história real, como é uma história legítima, não acaba no capítulo 3. E algumas coisas vão começar a nos surpreender aqui, porque nós precisamos nos lembrar que a Assíria, naquela época, nós já falamos isso algumas vezes, era o maior e mais cruel império daquele tempo. Então é natural que, num primeiro momento, Jonas não quisesse ir para Nínive, que é a capital da Síria, não quisesse pregar uma possibilidade da salvação a um povo tão cruel, um povo tão violento, um povo tão maldoso. Mas como nós vimos, ele vai. E aí um arrependimento em massa acontece, totalmente improvável. Aliás, isso é interessante, que em uma sociedade que brota e emerge a partir do pecado e do caos,
caos e maldade em massa não nos surpreendem. Aliás, a gente tem que tomar cuidado para não ficar cínico e insensível. Por quê? Porque nós estamos acostumados à notícia ruim. Nós estamos acostumados à maldade. Nós estamos acostumados à violência. Então, nós ligamos o noticiário e aí nós vemos assalto, corrupção, injustiça, caos, e a gente fala, é isso, o mundo é isso. Então, o caos e a maldade parecem não nos surpreender mais. O que é que de fato nos surpreende? Arrependimento em massa. O que é improvável, o que parece contrário à natureza, embora seja o plano essencial de Deus, é quando as coisas vão bem. Porque quando as coisas vão mal, nós falamos, é isso, o mundo é isso, a vida é isso, a sociedade é isso. Mas quando nós nos deparamos com uma sociedade que se arrepende, que abandona seus maus feitos, por exemplo, a corrupção é normal, mas a honestidade a gente se surpreende. Tanto que quando você vê essas histórias de, sei lá, um taxista que achou uma maleta cheia de dólares e foi atrás do dono e devolveu, você fala, meu Deus, como é que pode? Então, deveria ser o normal. Não é o normal. É a exceção. Então você imagina não apenas um ato de bondade, um ato de generosidade, um ato de justiça e honestidade, mas uma transformação coletiva. Isso é impressionante. Nós estamos diante aqui, talvez, do maior avivamento da história bíblica, que é a cidade de Nínive. E esse episódio nos demonstra o poder do Evangelho. E por um momento nos faz pensar que o plano de Deus para essa história de Jonas e de Nínive havia sido cumprido, mas não é assim que as coisas acontecem. Olha comigo o versículo 1. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Com isso o quê? Com o arrependimento da cidade de Nínive. O que Deus fez de tão terrível assim para Jonas? Porque se a gente pensar, a maior alegria de um evangelista é de fato perceber os efeitos do evangelho. A maior alegria de alguém que prega o evangelho é perceber que o evangelho causa mudança. É perceber que pessoas foram alcançadas pelo evangelho e, portanto, tiveram suas vidas transformadas. Então, teoricamente, vidas se rendendo a Deus, mudanças significativas acontecendo, parece que é exatamente isso que acontece em Nínive. Arrependimento e abandono da maldade, capítulo anterior nós vimos isso. O rei chega e fala, olha, abandonem sua maldade, abandonem a violência, voltem-se para Deus e talvez esse Deus não nos castigue. Então Jonas deveria estar feliz. Mas não é assim que Jonas enxerga as coisas. Olha o versículo 2. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Nós vamos nos deparar com duas questões primordiais nesses 4 versículos. A primeira delas é uma questão teológica. É uma questão de entendimento bíblico, equivocado aqui, como nós veremos da parte de Jonas. Por quê? Porque primeiro Jonas, nesse momento aqui, quando ele fala Senhor, quando ele se dirige a Deus e usa essa palavra Senhor, ele está usando a expressão Yahvé, hebraico. Essa expressão remete ao nome pactual de Deus. O que é isso? Remete-se a um nome que somente o povo de Israel se referia a esse Deus. E lembra, a partir desse nome, a promessa que Deus de Israel tinha com o seu povo, o povo de Israel. E que promessa é essa? Você vai se lembrar lá de Gênesis 12, se você conhece o texto. A partir dos versículos 1 até o 3, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, essa promessa que Deus faz com Abrão, em Gênesis 12, dizendo, Abrão, eu sei que sua mulher é estéril, eu sei que seu plano de vida é outro, mas eu vou dar a vocês muitos descendentes. Você terá uma família grande.
A partir dessa família eu vou multiplicá-la a tal ponto que ela vai se transformar numa nação. E a partir dessa nação, todas as nações da terra serão abençoadas. Por quê? Porque era agora o compromisso de Deus com Israel, que Israel fosse o país ou a nação portadora do Messias. Jesus viria de Israel. Então era importante que Abrão e todo Israel compreendesse que a bênção de Deus sobre eles não dizia respeito meramente a um privilégio, mas a uma responsabilidade. Aliás, esse é o grande equívoco quando nós somos abençoados. Entender bênção de Deus na nossa vida como privilégio e não como responsabilidade. Porque quando Deus nos abençoa, Ele não apenas nos abençoa porque Ele nos ama, embora isso seja efetivamente verdade, mas Ele nos abençoa para que nós tenhamos a compreensão de que Ele é um Deus abençoador e, portanto, a partir de nós, essa bênção que chega até nós possa alcançar também outras pessoas. Abençoados para abençoar, abençoados para ser bênção na vida de outros. A partir de Israel, para os confins da terra. Mas me parece que o questionamento de Jonas aqui era: como é que Deus pode ser fiel em preservar Israel, ao mesmo tempo poupando os inimigos de Israel? É uma pergunta legítima. Como é que Deus pode, e esse questionamento perdura até hoje, como é que Deus pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo? E agora eu me endereço, sobretudo, a críticos e céticos da fé cristã. Porque talvez você já pensou, ou talvez você está aqui e ainda pensa, ou alguém que vai nos assistir pela internet e vai se deparar com esse questionamento: como é que Deus pode efetivamente ser justo e amoroso ao mesmo tempo? O que eu quero dizer com isso? Se Deus é justo, Ele tem que punir o mal. Porque se Ele não pune o mal, Ele é injusto. Mas como é que Deus pode punir o mal e amar os seres humanos ao mesmo tempo? De fato, há uma complexidade nisso. De repente, você já se perguntou como é que Deus pode olhar para o caos da humanidade e parece, perceba a expressão que eu utilizo, parece não fazer nada. Como é que Deus permite guerras? Como é que Deus permite que pessoas morram de fome? Como é que Deus permite que mazelas aconteçam na nossa sociedade? E aparentemente, num primeiro momento, parece que nada acontece. Como é que você tem resposta para tudo? Sejamos honestos, nós não temos resposta para tudo. Existem tragédias que batem na nossa porta e nós não temos uma explicação racional. Então Jonas, num primeiro momento, ele tem um questionamento, digamos assim, legítimo. Não para alguém que conhece a Deus, mas conceitualmente um questionamento legítimo. Agora, quando nós olhamos para a história apenas por uma lente momentânea, nós ficamos realmente desesperados. Mas quando nós percebemos que Deus governa a história como um todo, isso é, que o nosso Deus criou um mundo perfeito. E o pecado corrompeu a humanidade perfeita. Corrompeu essa sociedade que era para ser perfeita. E a partir disso, Deus começa então a colocar em ação seu plano de redenção. É por isso que Ele prepara um povo, para que esse povo pudesse anunciar a outras nações que existe um Deus justo e amoroso. Para que um dia Ele enviasse o seu Filho intervindo na história e pudesse demonstrar a nós que Ele pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Que Ele poderia efetivamente perdoar os pecados. Para que agora Ele gerasse um povo, a igreja, que anuncia que um dia Ele há de restaurar todas as coisas. Aliás, é isso que Apocalipse nos mostra. Quando Deus, diante do fim de todas as coisas, ou dessa percepção de novos céus e nova terra, Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. E aí Ele nos mostra a cidade santa, a Nova Jerusalém, lugar que as Escrituras declaram não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais desapontamento, não tem mais morte, não tem mais noite. Deus, refletindo sua glória, ilumina todas as coisas, não há mais necessidade de qualquer outro ponto de iluminação, porque o próprio Deus ilumina não apenas o nosso entendimento, mas aquela cidade. Portanto, quando nós olhamos para um Deus que governa toda a história, e aí nós identificamos o sofrimento a partir desse Deus que interfere sim no caos, as coisas começam a fazer mais sentido. E aí a gente já não se pergunta como é que Deus permite guerras. A gente entende que um Deus que odeia guerras, percebe
de modo catastrófico seres humanos guerreando uns contra os outros. Não é que Deus permite que pessoas morram de fome, é que o ser humano, na sua ganância, ao invés de distribuir aquilo que tem para gerar justiça, apenas retém. Não é que Deus permite o caos e deixa a maldade continuar sem punição. É que para Deus acabar com toda a maldade desse mundo, Ele teria que eliminar todos os atos de maldade. E eu te pergunto, se Deus eliminasse todos os atos de maldade, quem é que Ele teria que eliminar? Todos os seres humanos que cometem maldade. E a pergunta óbvia é, quantos seres humanos cometem, já cometeram ou cometerão maldade? A Bíblia diz que todos nós. Porque a Bíblia afirma que todos pecaram e, portanto, foram separados da glória de Deus. Por que é que Deus não acaba com a maldade no mundo? Porque para acabar com a maldade no mundo, num estalar de dedos, Ele teria que acabar com todos nós. Ele teria que acabar com todos os seres humanos propensos à maldade, inclinados à maldade, e dizer basta. Mas Deus é tão misericordioso e tão compassivo, que ao invés de acabar com toda a raça humana, Ele envia o seu Filho para morrer na cruz, para convidar os seres humanos a fazer parte dessa história de redenção. Na mente de Jonas, é possível que houvesse um questionamento de ordem teológica. Se Deus é Deus de Israel, como é que Ele pode ser também um Deus que favorece os gentios, os não israelitas? Mas eu creio que esse nem é o grande problema para Jonas. A segunda questão é uma questão muito mais profunda. É uma questão de coração. Olha comigo o versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas não tinha um problema apenas que intrigava a mente dele. Jonas tinha um problema que mexia profundamente com seus sentimentos. No versículo 1, o texto nos diz que Jonas está irado. No versículo 3, ele deseja morrer. E a verdade é que nós somos seres humanos. Portanto, existem situações nas nossas vidas que têm o potencial de nos abalar profundamente. Talvez você já tenha passado por situações tão difíceis, tão dolorosas e tão trágicas, que você, na fragilidade da sua humanidade, como todos nós, você pensou, meu Deus, o que eu faço a partir daqui? Meu Deus, como é que eu vou superar isso? Meu Deus, como é que eu vou recobrar ânimo e força para superar um baque tão duro? E por vezes é possível que nós nos sintamos assim. E não há exercício de juízo sobre quem se sente assim, sabe por quê? Porque lidar com o sofrimento humano é pisar em solo sagrado. Só Deus e a pessoa sabe a dor que brota do seu ser. Às vezes nós podemos olhar para alguém que sofre e pensar, poxa, não é para tanto. Somente quem sofre sabe exatamente que tipo de dor precisa ser carregada e que esforço precisa ser imprimido para enfrentar mais um dia. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer uma outra ótica para o que o Jonas está fazendo aqui. Porque o que o Jonas está fazendo é que ele olha para Deus, perceba, que deveria ser para ele toda a sua fonte de alegria, satisfação, significado e propósito. Ele olha para Deus e diz, Deus, eu não tenho mais propósito para viver. Ele olha para Deus, que deveria ser a fonte da sua existência e a razão do seu ser, e diz, Deus, eu não tenho mais significado de vida diante do que acaba de me acontecer. Ou seja, se Jonas não tem mais alegria de viver, significa aqui que ele havia substituído o lugar de Deus no seu coração por um ídolo, por um falso Deus. Porque Deus aqui não é mais a fonte de alegria, nem de satisfação, nem de significado e nem de propósito. Ele até tem um relacionamento com Deus, ele é um profeta. Ele é alguém que é portador de uma mensagem de salvação. Ele tem um relacionamento com Deus, mas algo na sua vida existe que ele valorize mais do que o próprio Deus. Te pergunto, o que é que você tem que, se lhe fosse tirado,
você seria completamente destruído. Você perderia o seu chão. E você diria, eu não tenho mais razão para viver. Pense por alguns segundos. Recurso financeiro, status, fama, emprego, empresa, cônjuge, pais, filhos, amigos, eu não sei o que é. Mas se existe alguma coisa que se tornou na sua história sua fonte de alegria, satisfação, significado e propósito, isso é um falso Deus. E por que isso é um falso Deus? Porque é estabelecer sobre coisas ou pessoas verdades que somente Deus pode trazer para nossas vidas. Ou seja, quando nós temos ídolos, quando nós temos falsos deuses, nós temos algo ou alguém que nos promete, mas não cumpre. Nós estabelecemos a nossa vida, nós construímos o nosso senso de valor, de identidade pessoal sobre algo que, se nos for tirado, parece que a gente perdeu o chão, parece que tem um abismo. Existe um problema com os nossos ídolos, que, diferentemente de Deus, os ídolos sempre nos decepcionam. Sempre nos decepcionam. É por isso que Jesus vai dizer, por exemplo, entre várias outras realidades que ele poderia nos trazer, não sirvam a Deus e a Mamon, não sirvam a Deus e ao dinheiro elevado ao status de divindade. Jesus não está dizendo que você não possa ter recursos, você deveria ter, trabalhe para ter, prospere e frutifique em Deus nesse sentido. Mas você não pode servir a dois deuses, porque Jesus diz, você vai agradar um e desagradar outro. É por isso que ele diz, construa coisas eternas. Acumule tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se você estabelecer sua vida em tudo aquilo que lhe puder ser tirado, se um dia você perder, você vai fazer como Jonas e olhar para Deus e dizer, Deus, eu não tenho mais razão para viver. Eu não tenho mais motivo para levantar da cama amanhã. De repente, é aquela pessoa que fala, Deus, se o Senhor não me der isso, tentando encurralar Deus, ou, numa via contrária, Deus, eu prometo que se o Senhor fizer aquilo, ou me der aquilo, eu vou te servir de todo o coração para o resto da minha vida. Talvez até você já falou isso. Pelas risadas você já falou. Alguns chamam isso de promessa. O Evangelho chama isso de barganha. E não se barganha com um Deus que não precisa de nada. O que a gente pode oferecer para um ser que já é pleno? Como se nós pudéssemos convencê-lo de que nós temos algo que ele ainda precisa. Não se barganha com Deus. Por quê? Porque não há nada que nós possamos oferecer que lhe faça falta. Não há nada que tenhamos que não tenha sido dado primeiramente por Ele. A palavra de Deus diz que todo dom e toda boa dádiva vem dos céus, vem do Pai das luzes, como graça, como presente. Ou seja, se esse é o caso, prova que seu amor, sua satisfação e sua lealdade estão em alguma coisa que não em Deus. De modo que Deus se torna, então, meramente um meio para que as suas vontades sejam satisfeitas. Jonas se depara com uma realidade contrastante. Bem de Israel ou bem de Nínive. Eu não prego e me certifico que aquele povo é destruído, Israel fica bem, minha pátria fica bem, ou eu prego o que de fato ele fez, crendo que talvez a mensagem não desse certo, mas sabendo que ela daria, porque ele sabe que Deus é misericordioso, como ele disse. Então, prego para Nínive, eles se convertem e isso ameaça o meu povo, porque eles são inimigos. Diante desse dilema, Jonas fica irado, Jonas fica com medo, Jonas fica ansioso. Você já se sentiu assim? Diante de uma encruzilhada moral? Diante de uma bifurcação espiritual, ou seja, tem aquilo que eu posso fazer que me beneficia, que é bom para mim, que aparentemente vai me fazer melhor, ou tem aquilo que eu posso fazer que claramente Deus institui na sua palavra. Quem é que eu escolho? Eu ou Deus? Jonas escolheu a si mesmo. Mas Diego, Jonas obedeceu, com o coração errado. Ele obedece torcendo para a coisa dar errado, e quando a coisa dá certo, isso é, quando aquele povo se converte, ele fica irado com Deus. Porque ele acha injusto que aquele povo também pudesse ser alcançado pelas boas notícias de que um Deus perdoador pode ser também Deus não apenas de Israel, mas Deus também dos assírios e Deus de toda a humanidade.
ter que escolher entre aquilo que nós julgamos melhor para nós mesmos, ou simplesmente obedecer a Deus. Que tolice cada vez que nós escolhemos o nosso bem-estar. Porque escolher o nosso bem-estar em detrimento da palavra de Deus é como uma criança de 2 ou 3 anos de idade que acha que sabe o que é melhor para a sua vida. Quem é pai e mãe já passou por isso, ou talvez esteja passando por isso. É um pirralho, eu tenho 2, um de 6 e um de 2. É um pirralho de 2 anos de idade que acha que sabe o que é certo. E a gente ri disso. Por quê? Porque, de fato, isso cabe a uma criança. É uma atitude infantil. Você não espera que alguém de 30, 40 ou 50 anos de idade tenha que ser alertado para não colocar o dedo na tomada, por exemplo. Você não espera isso. Por quê? Porque é uma infantilização. Embora espiritualmente nós sejamos passíveis dos mesmos erros, seres finitos, pequenos e limitados, querendo dizer para Deus o que é o melhor. Como se Ele, que é eterno, poderoso e infinitamente amoroso, não soubesse o que de fato é bom para nós. É o dilema de Jonas. Entre o seu senso de segurança e Deus, Jonas escolhe a si mesmo. E nós não lemos, mas está aí na sua Bíblia, versículo 5. O versículo 5 nos mostraria que ao invés de continuar na cidade para ajudar aquelas pessoas que acabaram de se converter, Jonas sai da cidade. Ele vai embora, ele senta num canto e é como se ele estivesse dizendo, ok, eu fiz minha parte, eu fiz o mínimo possível, eu preguei, torci para eles não se arrependerem, eles se arrependeram, mas minha parte está feita, eu estou indo embora. Eu não tenho nada a ver com esse povo, eu não quero saber. E aí o pastor Timothy Keller diria o seguinte, que quando cristãos se importam mais com seus próprios interesses e segurança do que com o bem e a salvação de outras raças e etnias, eles estão pecando como Jonas. Eu ousaria adicionar essa lista. Eu adicionaria não apenas raças e etnias, mas quando nós pensamos apenas no nosso bem, nos próprios interesses e na nossa segurança, e fazemos distinção de pessoas, por exemplo, por classes sociais. Eu olho para alguém que tem mais recursos do que eu e eu o invejo. Ou eu olho para alguém que tem menos recursos do que eu e eu o desprezo. Então eu falo, não, o evangelho não pode ser para essa pessoa, porque ela tem muito. Ou o evangelho não pode ser para essa outra pessoa, porque ela não tem nada. E aí eu vou fazendo distinção de quem o evangelho pode ou não pode alcançar, por classe social, ou talvez por nível educacional. Aqueles que tiveram uma educação formal, quem sabe melhor do que eu falo, não, ele é intelectual e talvez a loucura do evangelho não pode alcançá-lo. Ou essa pessoa é muito simples, ela não vai entender as propostas e as implicações do evangelho. Então é simples para o intelectual, é complexo para o simples. A gente vai fazendo esse tipo de coisa. Ideologia política. E agora que parece que os ânimos... Pensando bem, não parece, não. É que eu deletei Facebook, então não vejo ninguém mais brigando, eu estou achando que o Brasil está mais calmo. Talvez é porque eu me isolei. Mas é o cristão de direita olhar para o cara que se diz cristão de esquerda e demonizá-lo. E é o cristão de esquerda olhar para o cara que se diz cristão de direita e demonizá-lo. E dizer, não, porque esse cara não pode ter entendido o evangelho. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O projeto de restauração de Deus para a humanidade não será cumprido nem pela direita, nem pela esquerda. Será cumprido pelo retorno poderoso de Jesus Cristo. Enquanto a gente não entender isso, e você tem todo o direito de ter seu espectro político e dever de assim fazê-lo como bom cidadão, de acordo com aquilo que se assemelha mais para você, não apenas com uma conduta pessoal, mas com os pressupostos do Evangelho, mas saiba disso, nem um lado nem outro carrega a plenitude do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, brigar por isso é uma baboseira. E eu vejo irmãos se matando por causa de diferenças políticas, ou de testemunho moral. Você olha para o camarada e fala, rapaz, aquilo ali é tranqueira, hein? E talvez é mesmo, e é por isso que ele precisa do evangelho. Ao invés de você olhar para ele e falar, não, aquele ali não tem jeito. Ou seja, Jonas fazia uma distinção étnica.
Jonas fazia uma distinção nacionalista. A pergunta que nós devemos fazer é: será que nós estamos colocando algum obstáculo no Evangelho para aqueles que são diferentes de nós? Pensando que Deus nos alcançou, mas não pode alcançá-los? Isso é uma tolice. Isso é esvaziar o poder do Evangelho, que independe de toda e qualquer polarização humana. E eu falo isso, de certa forma, como um desabafo. Porque se tem uma coisa que eu estou cansado de ver, é cristãos que não possuem o mínimo de amor ao próximo. E que se sentem superiores a outros seres humanos, dificultando o caminho dessas pessoas até Cristo Jesus. Porque é feito, portanto, uma distinção entre nós e eles, entre o melhor e o pior, entre o superior e o inferior. O nome do pecado de Jonas é justiça própria. E justiça própria me faz pensar que, no fundo, Deus me salvou, porque eu merecia um pouquinho mais. Assim, por que Deus me salvou e não salvou o outro? É porque o outro é o outro, assim, eu sou um pouquinho melhor. Eu sou um cara mais gente boa que Deus olhou e falou, não, esse daqui vai bem no meu time. A gente não entendeu nada. Se esse é o pensamento do qual eu me deparo com muitos cristãos. Às vezes, eu fico muito feliz quando eu estou por aí, andando pela cidade, conversando com pessoas, conhecendo gente nova, e volta e meia o assunto acaba em Jesus, no Evangelho, e por razões óbvias, eu sou pastor dessa comunidade, então a gente acaba falando da nossa igreja, da Calvary Campo. Fiquei sabendo que fulano está indo lá, o ciclano está indo lá. Eu falei, é verdade. Eu falei, rapaz, mas é mesmo? Com espanto, assim, sabe? Eu falei, não, esse camarada não pode estar indo lá. Essa moça não pode estar indo lá. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, rapaz, você não conhece a história dele. Aí eu falo, é ruim? Eu falei, é ruim. Eu falei, então, glória a Deus. O que a gente quer é assim, é gente ruim mesmo. É gente que entende que não é boa o suficiente. Para quê? Para que o Evangelho, que é um escândalo, possa ser provado no seu poder e não na sua conduta de cartilha moral. Porque o Evangelho não é para aquele que se sente bom o suficiente. Porque se fôssemos bons o suficientes, Cristo não precisava ter morrido na cruz por todos nós. Achar que merecemos é esvaziar o poder da cruz. Portanto, senso de superioridade e fé cristã não combinam. Jamais combinaram e jamais vão combinar, porque nós estamos todos nivelados, carentes da graça de Deus. E de novo, eu quero olhar o versículo 2 e perceber o que Jonas está dizendo aqui. Ele fala, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Fique aí com a sua Bíblia aberta em Jonas 4. E eu vou ler para você Êxodo 34, versículos 6 e 7. Enquanto eu leio o Êxodo, olhe para Jonas 4 e perceba a similaridade. Aqui é Deus e Moisés. O texto diz, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado. Percebeu a semelhança? Os atributos de Deus? Um Deus que é cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de paciência e cheio de amor, que promete castigar, mas ama. Sabe o que Jonas está fazendo aqui? Jonas está usando as palavras de Deus contra o próprio Deus. O que é importante a gente entender o contexto do que está acontecendo. Êxodo capítulo 33. Moisés está lá no Monte Sinai, falando com Deus por 40 dias. Ele recebe as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Quando ele desce, ele vê um som, um barulho, uma festa, um negócio, um povo enchendo a cara, um povo nu. É assim, é isso que estava acontecendo. Leia lá Êxodo 33, você vai ver. E aí Moisés fica tão irado que as tábuas que ele havia recebido das mãos do próprio Deus, onde Deus entalhou com o seu próprio dedo, ele quebra de raiva. Ele fala, mas não é possível. Por quê? Porque esse povo está dançando em volta de um bezerro de ouro, que diz agora, esse bezerro de ouro é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Agora eu quero que você perceba o que está acontecendo. Deus liberta Israel, tira da escravidão egípcia, faz milagres no deserto, faz com que eles atravessem o mar.
estabelece sobre eles um pacto, uma promessa, concede a sua lei, demonstrando como é que eles deveriam viver através dos 10 mandamentos, e diz: vocês vão construir para mim um tabernáculo, porque no tabernáculo, quando vocês estiverem se movendo, eu descerei sobre vocês e a minha presença estará no tabernáculo. O que Deus está dizendo? Eu os salvei, eu os libertei, eu dei promessas, eu fiz um pacto e agora eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero que vocês experimentem da minha presença. No meio disso tudo, eles aprontam essa palhaçada de bezerro de ouro. E aí Moisés fala: Deus, tem misericórdia, e Deus, me mostra a tua glória. Deus responde dizendo: Moisés, ninguém pode ver minha face e sobreviver, mas eu vou te colocar na fenda de uma rocha, e eu vou passar, você vai ver minhas costas. Aí você pensa: ok, o que isso quer dizer? E aí Deus passa, e quando Deus passa, o que acontece é exatamente isso. A glória dele é revelada. A glória na palavra de Deus significa reputação. Então a glória dele é revelada a partir dos seus atributos. Moisés, você quer saber quem eu sou? Você quer ver minha glória? Deixa eu te mostrar. Eu sou um Deus cheio de compaixão. Eu sou um Deus cheio de misericórdia. Eu sou um Deus cheio de paciência. Eu sou um Deus cheio de amor. É como se Deus estivesse dizendo: essa é a razão pela qual eu não vou acabar com todos vocês. Por quê? Porque desse momento em diante, Deus poderia dizer: Moisés, eu falei que eu ia construir, ou permitir vocês construírem o tabernáculo, para habitar no meio de vocês, mas sabe de uma coisa? A gente nem começou e vocês já estão aprontando, vocês não merecem. Esquece tabernáculo, esquece minha presença, esquece minha companhia, esquece minhas bênçãos, vão embora, fica por conta. Mas, depois desse episódio, Deus continua com o mesmo plano. Deus fala: construam um tabernáculo, e eu vou habitar no meio de vocês. O que esse episódio mostra? Que Deus habita em meio ao seu povo, mesmo sem ele merecer. Jonas pega um texto como esse, que mostra a indignidade do povo de Israel, para usar contra os assírios. Fala: Deus, eu sabia que o Senhor é cheio de misericórdia, que o Senhor é cheio de amor, cheio de paciência, eu sabia que você ia dar um jeito de perdoar esse povo. O texto ainda diz que ele não deixa de punir o culpado, mas Jonas não cita isso. Ou seja, Jonas usa as palavras de Deus contra o próprio Deus para tentar se justificar. Sabe qual é o perigo aqui, gente? O perigo é que é possível nós usarmos a palavra de Deus de modo seletivo para fazer com que ela diga aquilo que a gente quer e não aquilo que Deus quis que ela dissesse. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Basta você moldar ao seu jeito. Então eu posso ler a Bíblia para me justificar, seja para apoiar meu pecado pessoal, e há coisas na palavra de Deus que claramente dizem ser ofensas contra o próprio Deus. Mas eu olho num outro texto e falo: Deus é amor. Então se Deus é amor, tudo bem, ele não se importa com a minha ofensa. Isso é mentira. Isso é manipulação da palavra. Por outro lado, eu posso ler a Bíblia para reforçar meu senso de mérito e justiça própria e acusar outras pessoas, usando a Bíblia não como consolo, mas como espada que fere. Se eu estou fazendo isso, eu estou lendo a Bíblia de um jeito errado. Porque o Evangelho me faz enxergar o quão pecador eu sou, ao mesmo tempo que o Evangelho me faz me enxergar o quão amado eu sou. E ao me enxergar como pecador, eu não tenho motivo para vanglória, mas ao me enxergar como amado por Deus, eu sou agora capaz de amar aqueles que outrora eu pensava que não eram dignos de amor. Porque eu não era digno de amor e eu fui amado, portanto, eu também posso amar como Deus primeiramente me amou. Agora eu já não faço mais distinção. Stephen Lawson diz que o Evangelho primeiro fere, depois cura. Primeiro arranca, depois replanta. Primeiro crucifica e depois ressuscita. É por isso que a caminhada cristã é uma caminhada que permeia toda a nossa vida. Não é um momento apenas. Nós estamos sendo transformados dia após dia. O que isso significa? Significa que quando você se deparar com algumas das suas falhas, não perca a esperança. Porque Deus ainda não terminou a sua obra com você. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Jesus Cristo. Ou seja, não seja tão severo consigo mesmo, porque nós somos obras inacabadas. Mas também é importante entender que se eu sou obra inacabada, o meu próximo também é.
E se eu preciso de graça, ele também precisa. Porque quando eu olho para ele e vejo nele atitudes que me ferem e me ofendem, ao invés de julgá-lo, ao invés de olhar para ele com um senso de superioridade, eu sou relembrado de, assim como Deus não me completou nele, nessa obra que ainda há de ser finalizada, Deus também não encerrou a sua obra na vida do meu irmão, da minha irmã e do meu próximo. Isso nos faz entender que a graça de Deus vai nos transformando dia após dia. Você já teve aqueles dias onde você pensou, meu Deus, eu não sei nem se eu sou cristão. Eu não sei nem mais assim se eu estou me enganando ou se tem esperança para a minha vida. De repente, os seus primeiros dias de caminhada, você tropeçava e aquela coisa. E aí o Espírito Santo vai te transformando, dia após dia. E aí você percebe que você não é o que você deveria ser, mas você já não é o que um dia você foi. E assim você vai convidando outras pessoas também para fazer parte dessa mesma jornada, que estão no mesmo processo. Por isso que a igreja, a comunidade é algo tão importante. Porque nos relembra que nós não estamos sozinhos nesse processo de transformação que Deus tem feito. Que nós ajudamos uns aos outros. Que nós sorrimos e nos alegramos, mas nós também sentimos as dores uns dos outros e nos entristecemos quando adversidades acometem nossas histórias. Eugene Peterson diria que o Evangelho e a caminhada com Deus é uma longa obediência na mesma direção. Pequenas mudanças, dia após dia, que no final, certamente, com a confiança de que Deus há de fazer isso, um dia nós estaremos com Ele. Não pelo nosso mérito, mas por aquilo que Ele fez. Portanto, se existe algo na nossa vida que é mais importante do que Deus, nós sempre seremos como Jonas. Ao mesmo tempo frágeis, porque quando você tem algo que é um falso Deus e alguém tenta tomar isso de você, você se sente ameaçado, você fica áspero, você assume uma posição de defesa, ou cheio de justiça própria, com um senso de superioridade. Orgulho e desprezo caminham de mãos dadas. Você estabelece sua confiança toda em aquilo que não é Deus e deposita sua vida nisso. E quando você se sente ameaçado, você fica irado, ansioso e perdido. Eu não acredito que eu perdi isso, eu não acredito que isso aconteceu, eu não acredito que isso entrou na minha história. Você perde o chão. Por isso, a pergunta que Deus faz para Jonas no versículo 4, e eu encerro com esse versículo, é importante não apenas para Jonas, mas também para nós. Olha comigo o versículo 4. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? O que Deus está perguntando para Jonas é, você tem alguma razão para se sentir assim, Jonas? Esse teu medo, essa tua ira, são justificáveis? Tudo isso porque Deus resolve alcançar gente que Jonas não gostava. Tudo isso porque Deus resolve lidar com o coração de Jonas revelando seus falsos deuses. Se esse é o caso em momentos das nossas vidas, a melhor coisa que Deus pode nos fazer é nos fazer enxergar a beleza de quem Ele é. Talvez a melhor coisa, eu sei que você pode ter medo só em pensar nisso, mas talvez a melhor coisa que Deus possa fazer por nós é tirar de nós aquilo que ocupa um lugar que só pertence a Ele. Para que, tal como o salmista, no Salmo de número 23, nós possamos dizer, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e se eu não tiver mais nada além dEle, eu tenho tudo porque eu tenho Ele. Para que nós possamos enxergar que nada é mais precioso, nada é mais seguro e nada é mais inabalável do que o nosso Deus. Para que a gente possa perceber que nada além de Deus nos traz mais alegria, mais satisfação e mais propósito. Jonas pensava, como é que Deus pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo? Um dia Deus provaria. Onde? Na cruz do Calvário. Porque em Jesus e na sua cruz, Ele é justo porque Ele pune o pecado, mas Ele é amoroso porque Ele promete redenção ao pecador.
Ele é justo porque ele não permite que as mazelas da humanidade e as ofensas da humanidade terminem impunes. Ele pune Jesus Cristo, mas ele é amoroso porque ele concede a esse pecador que merece a paga pelo seu pecado a possibilidade de redenção. A cruz é o lugar onde justiça e o amor de Deus se encontram. Portanto, às vezes nas nossas vidas o que nós temos que nos perguntar é: será que nós temos alguma razão para nos sentirmos do jeito que nós nos sentimos? Será que de fato nós precisamos ter medo, ira, desespero e ansiedade como Jonas teve? O meu encorajamento para você essa noite é: confie em Deus, confie no amor dele. Ele está escrevendo uma grande história e você faz parte dessa história. Ele te trouxe sentido, ele te trouxe propósito, ele te trouxe significado. Então viva o propósito dele para a sua vida e entenda que nada é mais precioso, mais certo e mais seguro do que o nosso Deus. Amém? Vamos orar.